Paz do Senhor. Paz do Senhor Jesus a todos os amados irmãos, família Heróis da Fé. Que grata surpresa tivemos hoje a participação do pastor João César, que está conosco nesta tarde no programa Missões Heróis da Fé. E contamos com a vossa ajuda aí, divulgue, compartilhe, deixe o seu like e vamos juntos fazer a obra missionária no Brasil, no mundo e até os confins da terra. Que bênção! Glória a Deus, mais um dia que o Senhor fez. Pela sua misericórdia, estamos aqui na sua presença. E você aí, vamos lutando até o fim, porque está próximo e investindo e ganhando almas para o reino dos céus. Paz do Senhor, pastor João César. Paz do Senhor Jesus, irmã Ivoneide, e a todos os nossos irmãos, ouvintes da programação Heróis da Fé. Que alegria, pastor, que grata surpresa hoje o senhor participar conosco. Eu confesso que ontem eu pensei, mas aí quando eu fui, era tarde demais, que o pastor João está dormindo, então daí deixamos, mas eu creio que já era projeto de Deus, porque daí Amém. tomamos conhecimento que o senhor estava participando do programa Restauração com o irmão Jorge Wolff. Não perdemos a oportunidade. Muito obrigado por ter ficado para participar, né? Certamente o senhor hoje está com o tempo um pouquinho menos ocupado. Pastor, e aí nos conte as boas novas vindas da Europa. O senhor esteve na Itália, né? Agora por esses dias. Estive na Itália o final de semana do dia 18. 17, 18, 19. Estivemos lá. Pouquinhos dias. Claro. Então, nos conte as novidades, nos conte as bênçãos. O espaço é seu. Vou deixar o senhor falar um pouco, senão eu acabo aqui falando demais. Tenha liberdade, verdade, pastor. chegamos na Itália no dia 16. Aí chegamos em Roma, dia 15, chegamos em Roma à noite, final da tarde. E depois o missionário Rodrigo, o irmão Maurício, foram nos buscar lá. Foi eu, a irmã Silvana e a Alice. Oh, que bênção. E aí eles nos levaram a conhecer lá alguns lugares que fazem parte da história bíblica, né? O que lhe chamou a atenção em Roma, pastor? Já vamos, antes de qualquer coisa, aí, viu? Não tem como ficar quieta, né? Mas o que lhe chamou a atenção lá em Roma? Porque é um lugar muito histórico, né? Onde que se move tem um lugar ali que quer dizer alguma coisa. Então, nos conte um pouquinho sobre Roma. Nós fomos ali no Coliseu, e aonde também na Via Sacra, que eles chamam, que é o nome, né? Que era a praça central do mundo, também na altura, onde ficavam os imperadores, os templos romanos, e fomos na prisão onde possivelmente esteve o apóstolo Paulo, né? Ele diz que ali que ele esteve preso ali numa casa, prisão domiciliar próximo. E nós visitamos também um templo da Igreja Católica. E eu tive o mesmo sentimento que nós tivemos. Eu visitei um templo da Igreja Católica que tinha muito ouro mesmo. Era muito ouro, né? Onde tu olhava se via ouro. E eu saí de lá assim, um tanto angustiado, e ela saiu com o mesmo sentimento. E depois daquilo nós visitamos a prisão onde o apóstolo Paulo esteve. E quando nós descemos, a prisão é uma parte subterrânea. Lá naquela prisão nós sentimos muito a glória de Deus, muito mesmo. E olhando, e não era felicidade por eles terem sofrido, mas é ver a diferença de uma realidade para outra e o preço que foi pago para o evangelho chegar até. É um lugar de pedra, frio, gelado, um lugar pequeno, muito preso,
E tudo aquilo foi dentro de um propósito de Deus para que o evangelho chegasse até Roma, fosse anunciado ali. Então, o preço que Jesus pagou e o preço que os apóstolos pagaram para que o evangelho pudesse chegar até nós foi um preço alto, mas que não foi vão, pois aí está o resultado, né? Então, ali em Roma, tudo é história, né? O próprio Coliseu, quando tu olha ali, é algo maravilhoso mesmo. É a oportunidade que Deus nos dá, por sua misericórdia, trabalhando no reino de Deus. O irmão conseguiu a passagem mais barata, conseguiu uma passagem de 150 euros, ida e volta para nós três juntos, Oh, valor glória. 50 euros para cada um. Imagina que E bênção. de volta, só que tinha que ser de Roma. Então, nossa parada em Roma foi obrigatória e com isso fomos abençoados e conhecemos ali alguns locais. E depois viajamos para Firenze, na sexta-feira, e fomos lá para casa, fomos lá para ajudar o nosso missionário Rodrigo. Sábado passamos na igreja, em consagração, jejum. Tivemos um estudo de manhã, de tarde oração. E foi uma benção de Deus. Os irmãos estavam ali, o irmão Vincenzo, a esposa, o irmão Maurício, e o irmão Rodrigo, a irmã Michele. A Isabela estava doente, não pôde participar no final de semana, mas graças a Deus já está melhor. E no domingo de manhã tivemos o primeiro culto de Santa Ceia na igreja. Como é que estava sendo realizado lá? O irmão Rodrigo servia a Santa Ceia em casa, para ele e a família, porque não tínhamos ainda membros na igreja, né? Só congregados. E agora, como ele não tinha também uma igreja, ele estava fazendo culto nas casas. Com a ida do pastor Humberto lá, né? Antes da pandemia, ele estava realizando culto neste local, onde está hoje. Mas veio a pandemia, fechou tudo. Aí, quando o pastor Humberto voltou a ir lá, então, renasceu esta oportunidade, né? E o pastor Humberto, então, junto com o irmão Rodrigo, né, incentivou ele e eles voltaram a ter culto nesse local e Deus tem abençoado. Mas ainda continuava tendo só congregados, mas começou a vir pessoas visitar a igreja, os cultos, e aí já tinha um membro para ser recebido, né? Já tinha membros para ser recebido, agora já está a irmã Ruth lá, e o irmão Maurício, junto com a família dele, né? Estavam como congregados, vindo. Tem o pastor Vincenzo, a esposa, Rosana, e assim também o irmão Ricardo, a irmã Adriana estavam lá. Então já se há uma necessidade de trabalhar já como igreja mesmo, já tem o tempo e precisava então ter o culto de Santa Ceia. Então houve o primeiro culto de Santa Ceia na congregação. Oh, que E foi uma bênção. bênção de Deus. Glória a Jesus. Que vitória, né, pastor? Que vitória. Uma bênção de Deus mesmo. Os irmãos ficaram alegres, nós nos alegramos muito, sentimos muito a presença de Deus. Um renovo de Deus, uma bênção. E vejo que Deus continua usando o irmão Rodrigo, a família dele. E a irmã Ruth está junto lá, o irmão Maurício. Visitamos a casa deles, do irmão Vincenzo, fomos orar na casa deles, na casa do Maurício. E vemos Deus abençoando. Deus está dirigindo todas as coisas. Agora, em março, o pastor Humberto volta lá. Que essa vinda do pastor Humberto para cá é um avanço para a obra, né? É um avanço para a obra. Porque ele vem e não descansa, ele não para, ele trabalha. Onde ele está trabalhando. Né? O pastor não consegue parar. E não é que ele não consegue parar, porque a obra exige muito, né? E ele tem o coração na obra de Deus, então ele vai para lá. E quando ele vai, é impressionante, né? O que Deus tem com a vida do nosso pastor. Ele vai e as coisas acontecem. Que coisa linda. As coisas acontecem mesmo, é uma coisa extraordinária. Então ele passa e é o chamado, a graça de Deus e a coisa acontece. O trabalho avança, as portas se abrem, é impressionante. Então lá ele foi, começou a auxiliar o irmão Rodrigo e ligeirinho já tem um grupo de pessoas lá, nessas idas para ele lá.
Então, é por essa razão que Deus nos deu ele como líder, não é? É verdade. Temos que continuar orando pela vida do nosso pastor. Esteve aí vários dias na presença de Deus, buscando diretriz, buscando direção de Deus para aplicar na obra. E essa tem sido a vida, né, do pastor Humberto, se entregar em prol do reino, em prol das almas. Isso é extraordinário. Eu acho fantástico agora ouvindo o senhor falar assim, dá uma emoção grande, né, pastor? Ver, nós conhecermos pessoas que têm se entregado em prol de outras vidas. Exatamente. Glória a Deus. A imagem tá boa aí, minha irmã, porque eu tô aqui É, perto de uma janela, entrou uma luz ali, eu digo, é a luz bem, eu ficou digo, parece a melhor. luz que Paulo viu lá no caminho. Não, É, agora ficou perfeito, agora ficou ótimo. tá bom, tá bom, tá bom. Eu acho que Tô o perto de sol uma estava, janela. os raios estavam entrando, o raio de sol estava entrando pela janela ali. Isso. Não, mas deu tudo certo. Pastor, vamos voltar um pouquinho para Portugal. Existe, o senhor continua orando, o senhor como supervisor da obra, o senhor está orando, existe algum projeto para a Espanha nesse ano de 2025? Irmã, como é que nós temos andado aqui? Na verdade, nós temos seguido os passos, procurando seguir os passos de Deus no que Sim. dizer. Então, Deus vai abrindo a porta e nós vamos entrando. Uhum. Então, o que acontece? Já houve algumas coisas sobre a Espanha, já se argumentou alguma coisa, mas até o presente momento, alguma coisa assim que se possa dizer que é a hora de entrar, de avançar, de começar, ainda não, né? Então, o que a gente faz? É orar e buscar aquilo que está no Sim. coração de Deus, porque em nós não há resistência nenhuma para o lugar, os lugares que É. temos hoje igreja, é quando as coisas vão clareando, Deus vai iluminando o caminho, nós vamos entrando. A Espanha tem muita necessidade, temos orado a Deus, esperando Deus nos indicar onde é que Ele quer, como Ele quer. E quando isso acontecer, eu não tenho dúvida que Deus vai dar direção aos nossos líderes e vai nos levar a avançar também naquele território. Então, na última vez que o senhor participou da programação, o tempo passou tão rápido e nós não conseguimos concluir. O senhor estava falando, né, acerca em Leiria, né, que tem essa necessidade, tem membros, ou melhor, tem pessoas que estão assistindo pela internet pela falta de missionário, pela falta de alguém que vá para desbravar esse fronte de trabalho. E, mesma forma, eu creio que seja também na Espanha. Falta de aqueles que queiram ter comprometimento com o reino de Deus. Exatamente. Essa é uma necessidade. Por quê? Porque o ideal é todo obreiro ficar exclusivamente para o trabalho da obra de Deus. Sim. Esse é o ideal. Mas nós sabemos que esse ideal não vem sendo vivido desde a igreja primitiva, né? Tanto que o apóstolo Paulo trabalhava, ele sabia que o obreiro ele era digno do seu salário, mas ele trabalhava para poder alcançar vidas, para poder chegar no lugar, porque sabia que o recurso ele se torna um limitador, Uhum. né? Limitador, porque aí precisa ter ele para poder fazer. Se nós tivéssemos que trabalhar nessa visão de integrar todo obreiro para abrir uma congregação, nós tínhamos 2 igrejas em Portugal, hoje temos 7, caminhando para 8, né? E na Europa, hoje temos Itália e lá na Inglaterra, que só é possível porque tem os irmãos que estão aí trabalhando e com essa revelação. Sim. Né? Estamos indo para o ideal, mas e Leiria não é diferente. Leiria precisávamos de alguém que, primeiro, que tivesse uma chamada de Deus e que Uhum. tivesse disposto, né, a fazer tenda, a Sim. trabalhar, a cuidar da sua família e cuidar da igreja. Por isso que estamos orando, porque não precisamos
A chamada não é um emprego, né? Como todos sabem. Sim. Chamada de Deus é saber que aquilo é a vontade de Deus. Tanto que uma pessoa que é chamada, se a associação, vamos usar aí não tivesse condições de mandar um recurso, ele não pode abandonar o trabalho por causa disso, porque então ele está numa empresa. Sim, Aí, exato. é numa empresa, ele troca de empresa. Não, se Deus o quer lá, ele vai achar um meio de sustentar a sua família. Deus vai fazer alguma coisa, porque Deus o quer lá. E é diferente. Eu tenho essa convicção no meu coração, né? Eu vejo a obra de Deus assim. Sempre vi. E é isso que precisa. E aqui nós temos pessoas assim. E nós sabemos que não é fácil. Mesmo agora em Setúbal nós vamos precisar de um obreiro. Que o obreiro que está lá, e para ele tá muito difícil, porque ele acorda 4:30 da manhã e volta embora quase às 7 horas da noite. Chega às vezes 7:30, e ele trabalha 50 quilômetros longe de casa. E a esposa dele tem estado muito doente também, o filhinho dele também tem algumas necessidades especiais. Então ele é um companheirão, um homem esforçadíssimo, trabalhador, dedicado na obra de Deus, mas encontrou esse limitador. Sim. Então, agora domingo é despedida dele e eu vou assumir a igreja lá, então eu vou ficar de dirigente da congregação, ficar 50 quilômetros daqui. E o senhor vai mudar para Setúbal? Não, eu só vou lá, eu vou procurar cuidar dos cultos lá com os irmãos. Agora imagina, o senhor que é supervisor, tem que viajar pela Europa, né? Porque em muitos lugares, e mora em Lisboa e tem que viajar sempre, ou no mínimo uma vez por semana, para poder atender o trabalho por falta de obreiros, né? Falta de missionários. Nós temos aqui, graças a Deus, muitos companheiros, só que o trabalho, aquilo, por não conseguirmos viver o ideal hoje, Sim. né, dificulta, mas são companheiros. Eu posso dizer assim que nós temos em Portugal hoje um grupo de obreiros bom, só que a seara é muito grande. Sim. Essa é a questão. E daí os ceifeiros são poucos. Os que nós temos são guerreiros, servos, mas a seara é grande. Exato. Então, o problema hoje não está no ceifeiro que nós temos, Claro. mas sim no tamanho da seara. Por isso que Jesus já via isso, que mandou orar, né? Para que Deus para que fossem enviados ceifeiros para a seara. Então, existe coisas que a obra de Setúbal começou assim. Morreu o missionário Éder. Eu cuidava da igreja na Pontinha, na sede, e o missionário Éder é a congregação de Setúbal, a congregação de Almada. Ele morreu, eu fui morar em Almada, e o pastor Isaac assumiu como dirigente da sede, e eu fiquei cuidando da área. E aí eu fui em Almada cobrir ele. E de Almada eu buscava as pessoas em Setúbal, fazia 150 dava 160 quilômetros por culto, 2 vezes por semana, buscando eles para participar com nós. E assim começou Setúbal. E agora eu vou para lá da escola bíblica nós temos lá um companheiro, o presbítero Paulo vai estar nos ajudando, né? No trabalho, ele próprio, mas ele não tem condições de ir lá abrir igreja, de dar uma assistência melhor para os irmãos. E ele pediu então para que colocasse outro, e nós, entendendo a situação dele, vamos colocar, mas ele é uma pessoa assim muito esforçada, mas se encontrou um limitador agora, porque o trabalho se o trabalho fosse perto da casa dele, e ele tivesse o horário normal, não teria problema, mas ele está num horário muito difícil e o trabalho é muito longe de casa. É verdade. E, pastor, a Alemanha, por exemplo, quando o missionário Murilo ele precisou retornar ao Brasil, teve que fechar, né, também pelas dificuldades. E se pensa se retomar esse projeto, como é que... Nós temos 3 minutos ainda, o senhor pode falar um pouquinho sobre o projeto Alemanha? Nós, irmãos, desejamos alcançar toda a Europa. Sim.
Toda. Na Itália, também na parte da Calábria, lá tem um pastor que quer passar algumas igrejas para nós. Aham. Nós temos, mas a questão é saber aonde Deus quer que nós começamos, por onde Deus quer que nós começamos, seguir os passos dele, né, para fazer as coisas, e depois termos essa mão de obra, esse chamado por Deus, para poder ir. Porque se a pessoa vem só com o sentimento de ajudar, né, não vai resolver, porque vai vir os embates, as dificuldades, e essa pessoa vai cuidar da vida dela. Uma pessoa tem convicção que Deus lhe chamou para aquilo, o assunto dela é dela com Deus. É outra realidade. É outra realidade. As pessoas, existe na igreja muitas pessoas que nos ajudam, só que a pessoa que ajuda é diferente de alguém que trabalha mesmo, que tem um compromisso com aquilo. Quem ajuda hoje, amanhã não pode, depois da manhã vem de novo. E isso é ótimo, precisamos de ajuda. Mas se não tiver quem assuma, que esteja lá, que abra a igreja, que seja responsável das coisas, que se faltar todo mundo, ele vai estar lá, as coisas ficam bem mais difíceis, né? Glória a Deus, pastor, que possamos ver muitas pessoas se apresentando, né, para Deus como realmente um chamado para ser coluna, porque os campos brancos para ceifa. Só levantar os olhos e ver. O bom é que nós temos indo seguindo Deus e não na frente, né? É verdade. Mas agora Deus tem abençoado muito, muito mesmo. Deus tem manifestado. Só nesse final de semana, do dia 18, eu estava na Itália, a juventude estava na área sul, em consagração, todos os jovens, foi uma glória. Os irmãos de Lisboa estavam evangelizando nas ruas e o presbítero Paulo estava em Leiria fazendo culto. Então a igreja está trabalhando. Em movimento. Esse final de semana agora nós tivemos... Quarta-feira eu cheguei terça de noite da Itália, quarta já fui para a igreja por jejum, já fiz o culto da tarde, já começamos a campanha na quinta, na sexta, no sábado, durante a manhã ensino, de tarde evangelismo e culto evangelístico na rua, à noite campanha, domingo de manhã campanha. Então a igreja está trabalhando e as congregações trabalhando também, os irmãos. Glória a Jesus. O pastor Sandro, todos, o pastor, graças a Deus, todos estão trabalhando. Mas o campo que é grande. É verdade. É verdade, pastor. Pastor João, chegamos ao final da programação. Muito obrigado pela sua participação mais uma vez. Obrigado a todos que estiveram conosco, muitos irmãos participando aqui no chat. Que Deus recompense a cada um, também lá pela Rádio Esperança. Fiquem todos na paz do Senhor. Deus abençoe.